Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, vocês estão bem? Vocês estão animados? Aleluia. Glória a Deus. Sabe que quando você é convicto, você não precisa de motivação externa. Aleluia. Você não precisa de eu alterar a minha voz aqui para você dar um glória a Deus bem alto aí, não. Porque às vezes parece que a gente precisa que alguém pegue para nós pegarmos, não é assim? Não é assim? Hoje eu ia daqui para casa de bicicleta e quando eu cheguei ali na Ponte Pense, os carros estavam vindo na contramão, né? Eu estava na contramão dos carros. E eu fiquei meio temeroso de ir, até que passou um ciclista na minha frente e foi. Eu disse, eu vou com ele também. Às vezes a gente precisa que alguém vá na nossa frente, né? Aleluia. O que você acha de você ser o ciclista que vai na frente? Amém, queridos? Pode sentar um pouco. Glória a Deus, obrigado, Ministério de Música. Vocês são um sucesso. Um dia eu aprendo, vocês vão ver. Vocês ainda vão me ver cantando e tocando. Aleluia. Glória a Deus. É um desafio meu comigo mesmo. Eu ainda vou tocar e cantar. Amém? É um desafio meu comigo mesmo. E eu gosto de romper, eu gosto de vencer. Quando eu coloco um desafio, eu não gosto de perder, não. Quando é comigo mesmo, se eu desafiar você, eu não me importo de perder, não, porque você ganha. Mas se eu fizer um desafio comigo mesmo, eu faço questão de ganhar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está bem? Teve uma boa semana? Graças a Deus. Você está animado para receber da boa palavra? Amém. Aleluia. Então eu creio que Deus tem uma palavra boa para nós hoje. Amém, queridos? Porque o desejo de Deus é nos motivar. Amém? Amém. Deus é perito em nos motivar, irmãos. Esses dias alguém falou para mim que tinha um amigo com câncer. Eu disse, Deus é perito em curar câncer. Deus é perito em tudo, irmãos. Amém, queridos? Se você crê, irmãos, convide as pessoas com câncer para vir à igreja. Amém? Aleluia. Às vezes a gente não está vendo os milagres acontecer porque a gente não está convidando os enfermos. Se eu perguntar para você, está tudo bem aí? Você está bem, você já está curado. Já foi alcançado pelo Senhor. Quantos já foram? Quantos já foram resgatados por Deus? Quantos sabem que junto com a salvação veio cura? Veio provisão? Às vezes a gente prega para a igreja só para nos educar mesmo, porque a palavra ela vem para nos exortar, para nos educar. Amém? Para nos corrigir em algumas áreas. Mas não que você não seja curado. Quantos curados temos aqui? Amém. Alguns não levantaram a mão. Vou orar por você então. Para que você seja curado hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar da palavra com você. Aleluia. Hoje eu estava orando pela manhã. O Senhor me deu essa mensagem. Eu quero falar sobre confiança. Amém. Eu quero falar sobre conquista. E quero falar sobre honra. Amém, irmãos? Primeiro eu quero começar com confiança em Deus. Amém? Tudo que você vai fazer é necessário que você confie em Deus e tire a confiança do seu próprio braço. Muitos tropeçam nisso, porque colocam a confiança no seu próprio braço. E eu vou falar para quem está se dando bem. Quantos aqui estão se dando bem como eu? Amém. O que é se dar bem? Graças a Deus minha família está bem, equilibrada, todo mundo saudável. Graças a Deus minhas finanças estão saudáveis, eu não devo nada a ninguém. Amém, irmãos? Graças a Deus eu tenho pão para comer, eu tenho casa para dormir, eu tenho água para beber. Então está tudo dando certo. Mas quando tudo está dando certo, nós precisamos ter o cuidado de não entender que é a nossa força, mas é o Senhor em nós. Amém, irmãos? É o Senhor, a palavra do Senhor diz que se Ele não edificar a cidade, é em vão que trabalham os que nela edificam. Se Deus não guardar, é em vão que trabalham os sentinelas. De que vale colocar guardas para guardar se Deus não guardar? Eu me lembro, queridos, durante toda a minha vida eu nunca tive seguro de nada, porque eu sempre disse assim, ó, o meu seguro custa caro, o meu seguro não é barato. Porque o meu seguro é 10% de tudo que eu ganho, então não é muito barato, né? Que é o meu dízimo. Mas com isso, irmãos, é seguro funerário, é seguro de saúde, seguro de morte, é seguro de tudo, irmão. Seguro da minha casa, dos meus filhos. Não é o seguro para eu ir no médico e ter médico, não. É seguro para nem ter que ir. Você gosta desse tipo de seguro? Aí quando eu inventei de fazer o seguro, roubaram minha moto. Errei, irmãos. Não, eu não deveria ter feito, não. Eu deveria ter mantido a visão. Eu deveria ter mantido a visão, a moto não era roubada.
Aí eu pensei, não, fiz o seguro, agora pode roubar à vontade. Tomei um prejuízo de 5 mil. O seguro pagou, mas eu ainda tomei o prejuízo, porque eu tinha comprado financiado, eu tive que pagar o resto do financiamento. Então, irmãos, eu deveria ter continuado com o meu seguro antigo, viu? Amém, queridos? Glória a Deus. Quando a gente coloca a nossa confiança, irmãos, no Senhor, nós estamos segurados em todas as áreas. Amém, queridos? Então é importante confiar em Deus, é importante você confiar em Deus para tudo na tua vida. Amém? Nós ouvimos muito no nosso púlpito, inclusive nossos púlpitos em geral, na igreja geral, inclusive eu até comentei hoje sobre os sinais, né, sobre os milagres, os prodígios e maravilhas. Irmãos, e eu costumo dizer sempre, inúmeras vezes, não vou dizer todos os dias porque não seria verdade, mas inúmeras vezes eu acordo pela madrugada e eu vou até o quarto dos meus filhos orar por eles. E todas as vezes que eu vou orar por eles, irmãos, é com ações de graça, dizendo, Pai, obrigado pela saúde deles. Obrigado porque eles dormem tranquilos, eu não perco uma noite de sono para cuidar dessas crianças, eles dormem bem, minha esposa dorme bem, a saúde dela vai bem, a saúde dos meus filhos vai bem, sabe, eles têm um teto, eles têm uma cama para dormir, irmãos, quanta coisa gloriosa acontecendo e tudo isso é a mão do Senhor. Sabe, eu já ouvi relatos de pessoas que entraram com seu filho morto nos braços dentro da igreja e Deus ressuscitou o seu filho. Glória a Deus, irmãos. É bom ver essas coisas, mas eu não quero passar por essa situação, queridos. Então, glória a Deus pelo milagre da vida, pelo milagre da saúde, pelo milagre da prosperidade, pelo milagre do cuidado de Deus, que é contínuo comigo e com você. E nós devemos, irmãos, continuamente colocar nossa confiança nisso, de que Deus é bom em todo tempo. Jesus disse, olha, uma geração incrédula e adúltera pede um sinal. Presta atenção. Perdão. Só para dar tempo de você refletir. Eu estou tomando aqui para fazer propaganda, que ainda sobrou garrafas para vender. Por isso que eu trouxe aqui para fazer propaganda para você, tá bom? Ainda temos dessa aí, qualquer coisa, se você quiser comprar uma, fale aí com o Luiz ou com a Sumayara e você adquire uma baratinho, tá bom? Propaganda é boa, mantém a água geladinha. Tá bom? Depois eles me pagam pelo merchan. Amém, irmãos? Então vamos lá. Algumas pessoas, às vezes, irmãos, nós temos o hábito de colocar nossa confiança no Senhor só quando não tem mais jeito. Porque enquanto tem jeito para o Doril, enquanto tem jeito para o analgésico, a gente procura sempre um jeitinho. Aí quando não tem mais jeito, aí corremos atrás do Senhor. Agora é só o Senhor. Sabe, queridos, também não é errado, porque quando não tem jeito, você vai colocar confiança em quem? Né? Eu lembro que eu falei muito sobre a Covid, no tempo da Covid, e até ministrei muitas vezes sobre isso. Irmãos, quando os governos estavam perdidos, os médicos estavam perdidos, aonde estava a nossa confiança? Né? Porque os governantes, os médicos, o povo estudou, a ciência estudou, se preparou tantos anos para não saber o que fazer. Nenhum deles sabiam. E quem sabia o que fazer? Diga, Deus sabia. Tudo foi criado por Deus, irmãos. Deus sabia o que fazer. Então, quando nós não temos para onde correr, corremos para os braços do Senhor. Isso aconteceu com o nosso irmão Moisés. Alguém conheceu o irmão Moisés? Irmão Moisés que libertou o povo do Egito lá. Conheceu ou não? Ou não era seu irmão? Isso aconteceu com Moisés. Moisés, ele estava em uma situação, irmãos, chama gíria popular, uma sinuca de bico. Atrás tinha um exército. Na frente o mar. Se eles avançam, se afogam. Se retrocede, o exército mata eles. E agora, confiar em quem? Ora ao Senhor. Senhor, o Senhor nos tirou de lá para morrer aqui. Aí, nas minhas palavras, confia, Moisés. Moisés confia em Deus, o mar se abre. Aí eles passam pelo meio do mar. Certo? Com os pés enxutos. Com isso, de ganhar a batalha que você nem precisa lutar. Amém. Irmão, se você está lutando, você está se esforçando à toa. Eu falo, irmãos, com propriedade. Eu estou há 12 anos pastoreando igreja. E por muito tempo eu lutei nas minhas forças, irmãos. E eu quero dizer a você, eu perdi. Não deu certo. Quando você decide confiar em Deus, as coisas funcionam melhor. As coisas vão funcionar muito melhor para você quando você colocar a sua confiança em Deus. O mar vai se abrir, todos os seus inimigos vão ser desbaratados. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem do livro Caio diz que... Como é que é? O rei... Como é que é o nome do rei lá? Falei Caio pregando, todo mundo sabe, né?
O rei Josafá, irmãos, 3 reinos vindo atrás dele, exército inimigo vindo atrás dele. O que fazer? Coloca confiança no Senhor. E o Senhor vai desbaratar os nossos inimigos. Amém, queridos? Moisés fez isso, mas depois disso tem a parte da honra, de você entregar a honra para o Senhor. Amém, irmãos? De você reconhecer que é Deus na tua vida, que não é você não, é Deus fazendo. Aleluia, isso aí. Amém, irmãos? Pare de correr atrás de status, pare de correr atrás de, não fui eu. Eu vejo muitos pregadores, irmãos, e eu fico pensando comigo mesmo, rapaz, como eles tropeçam em dizer, olha, se levantou tal e tal situação, mas eu orei e eu repreendi e... Eu. Né? Não, eu orei, eu declarei e as coisas aconteceram, tudo eu. Amém, irmãos? Nós somos instrumentos do Senhor, somos ferramenta dele, mas o que você acha de dar a glória para ele? Amém. E de honrar ele? Parece aquela situação que Jesus conta lá, né? 2 caras diferentes, um lá, ó Senhor, eu entrego os dízimos, eu estou aqui com as minhas mãos levantadas, eu sou o cara. E o outro fala, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Quem foi justificado? A Bíblia diz que aquele que se exalta é o Senhor quem derruba. E aquele que se humilha, Deus levanta. Amém, irmãos? O que é se humilhar? Não é se humilhar diante de pessoas, não, irmãos. A passagem de Gideão nos mostra isso. Um povo que se levanta para guerrear, para libertar a Israel, junto com Gideão. Deus fala, deixa eles passarem pela primeira prova. Aí alguns se curvam diante da primeira dificuldade, que era a sede. Os que se curvarem para lamber a água, esses aí vão ficar fora. Porque se curvaram diante da primeira dificuldade, não estão prontos, não. Mas aqueles que levantarem a água e beber, e der de beber aos seus irmãos, esses sim você vai levar. Eu não estou falando de se humilhar para se curvar diante de situações ou de homens, não. Mas se humilhar diante do Senhor e reconhecer a tua própria incapacidade. Porque sem Deus você não é nada, nem eu. Amém, irmãos? Amém. Sem Deus não somos nada, mas em Deus nós podemos. Se colocarmos a nossa confiança no Senhor, irmãos, tudo vai bem. Moisés reconheceu o Senhor depois de passar pelo mar. A Bíblia fala sobre o cântico de Moisés. Você já leu o cântico de Moisés? Ele vai dizer assim, o cântico de Moisés diz, em Êxodo capítulo 15, versículo 1 e 2, diz, Então entoou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Quem triunfou? O Senhor triunfou, irmãos. Porque eles passaram pelo mar, mas eles não tinham a capacidade de manter o mar, irmãos, aberto para eles passarem, eles não tinham capacidade de abrir o mar, então quem triunfou foi o Senhor mesmo. Amém, irmãos? Porque triunfou. Deixa eu ver aqui onde eu estou, eu perdi meu óculos, então tem um pouco de paciência comigo aí. Triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, versículo 2, o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Deus me foi por salvação. Este é o meu Deus, o que nós acabamos de cantar. Este é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Ele diz, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, e por isso o exaltarei. Então é passar por uma situação, é colocar sua confiança no Senhor, é conquistar algo e depois entregar a glória ao Senhor, porque a Ele pertence. Amém, irmãos? Você sabe que a cada manhã sua é uma conquista? Quantos aqui acordam celebrando ao Senhor simplesmente pelo fato de ter acordado? Amém. Ou você acorda murmurando e reclamando por não ter morrido enquanto estava dormindo? Oh, meu Deus do céu, acordei com tanta dor que era melhor ter morrido enquanto dormia. Não, irmãos, acorde celebrando, porque cada vez que você acorda é um triunfo. Cada vez que você vai para o seu trabalho, conquista um dia a mais, irmãos, você triunfou diante da situação. Cada vez que você chega na sua casa e comunga com a tua família, você está triunfando diante da situação, irmãos. E você deve glorificar sempre ao Senhor, amém? Um exemplo grande, irmãos, de confiança no Senhor é o rei Davi. Você sabe disso, né? Você sabe que o rei Davi foi homem de guerra? Sim ou não? O rei Davi triunfava em suas guerras, irmãos, porque a mão do Senhor era com ele, porque Deus era com ele. Mas não era Deus com Davi, tinha a ver também de Davi com Deus. Porque Davi reconhecia Deus no ir e Davi reconhecia Deus no voltar.
Quando ele ia entregando nas mãos do Senhor. Quando voltava glorificando, irmãos. Sabe, é nosso tempo, irmãos, de reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. É sair para a nossa luta cotidiana e dizer: o Senhor é comigo, a boa mão do Senhor vai comigo, Senhor, em Ti eu confio. E voltar glorificando, dizendo: obrigado, Pai, porque a Tua boa mão fez isso. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Deus é a força para a batalha. Davi, ele expressa algumas coisas nos seus salmos, eu quero compartilhar contigo. Salmo capítulo 18, versículo 1 e 2. Davi disse: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. Olha a confiança no Senhor, irmãos. Olha a confiança no Senhor, olha as palavras: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu libertador, é o meu Deus, é o meu rochedo. Em quem me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eita, irmãos, que declaração é essa? É dizer assim: Senhor, você é a minha conquista, você é o que faz dar certo. Você é o que promove, é o Senhor que vence para mim, não sou eu. Na nossa força, irmãos, quem somos? Quem nos mantém de pé? Quem está nos mantendo de pé, irmãos? É o nosso Deus. Mas às vezes nós não estamos reconhecendo essas coisas, queridos. Às vezes estamos fazendo tantas coisas que parece até que, nossa, eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Olha, se eu não tivesse trabalhado tanto, eu não teria conquistado. Olha, se eu não tivesse feito, rapaz, glória a Deus. Foi curado? Eu orei. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Toda honra e glória é do Senhor. Amém, queridos? Quando entendermos isso, entendemos tudo. Amém, irmãos? A nossa vitória, ela não está no natural, queridos. Não é a nossa força. Não são as nossas armas. O apóstolo Paulo disse: as armas da vossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. O que nós queremos, o que temos buscado? Ei, não são carnais, não é natural. Tem gente tentando lutar no natural. Hoje tomei um Uber com uma pessoa e o camarada disse: não, eu trabalho em Santos. Ok, trabalho em Santos, mas o que você está fazendo no Uber? Não, é que eu trabalho nos finais de semana no Uber. Porque é trabalho para tentar conquistar alguma coisa. Ei, o que você acha de deixar Deus conquistar para você? O que você acha de confiar nele e dizer assim: Senhor, eu creio para trabalhar menos e ganhar mais? Amém. Não estou dizendo para ninguém ser preguiçoso, irmãos. Deus não gosta de preguiçoso. Não se iluda com essa ideia de dizer assim: não, eu creio para trabalhar, eu creio para parar de trabalhar. Eu já vi crente dizer isso, que creio para parar de trabalhar. Irmão, faz isso e você vai à falência mesmo. Porque está escrito: quem não quer trabalhar também não coma. Porque está escrito: o preguiçoso deseja e nada tem. Então não seja preguiçoso, trabalhe. Mas trabalhe com inteligência. Trabalhe colocando Deus na frente. Pedindo a Ele, como Vanessa já nos falou aqui hoje, pedindo a Ele habilidades, estratégias, direção, para investir na coisa certa, na hora certa. E aí você vai prosperar, irmãos. As coisas vão dar certo. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre o dono da empresa. Conhece a Forte Leve? Você não trabalha com construção, mas você usa ela. Eu tenho certeza que na tua casa tem uma caixa d'água. Todo mundo tem uma caixa d'água em casa, sim ou não? Então é da Forte Leve, a maioria delas. O dono da Forte Leve, ele começou a prosperar quando ele começou a escrever na caixa d'água dele: Deus é fiel. Aí as coisas começaram a fluir. Aí ele começou a ter estratégia. Foi a primeira empresa que teve a estratégia de colocar polietileno na matéria-prima. Você nem sabe do que eu estou falando, tudo bem, mas... eu estou falando de caixa d'água e de prosperidade. Amém, irmãos? Pastor, que negócio é esse? Caixa d'água, polietileno, Forte Leve, não estou entendendo nada, mas beleza. Aonde eu quero chegar? Se você honra a Deus, se você glorifica a Deus naquilo que você faz, a prosperidade vem automaticamente. Amém, irmãos? Davi entendia isso no Salmo 20, e versículo 7, ele diz: alguns confiam em carros, e outros
em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Vou traduzir para você. Alguns confiam na força do seu braço, alguns confiam nas suas habilidades, alguns confiam nas suas estratégias. Mas se você confiar em Deus, as coisas vão melhorar para você. E vai ser mais leve, mais fácil. Amém, irmãos? Você está aprendendo alguma coisa? Aleluia. Quem confia em Deus não tem medo de nada, porque dá certo. Amém? Porque Deus vai na tua frente. Ele é que luta as tuas batalhas, irmãos. É Deus que entra no meio e luta as tuas batalhas e te faz vencer. Mas às vezes parece que está demorando demais, às vezes parece que não está dando certo, e aí nós queremos colocar a mão. Irmãos, não tente ajudar Deus naquilo. Deus não precisa da tua ajuda. Deus quer a sua devoção. Amém, irmãos? Deus não precisa do teu jeitinho. Deixa Deus dar jeito no negócio. Amém, queridos? Não fique preocupado se um está correndo de um lado, o outro está correndo do outro. Irmãos, ande na sua velocidade, mas sempre confiando em Deus. E pedindo ao Senhor para que você não erre a passada. Porque às vezes tem gente correndo tão rápido, mas está indo para o lado errado. Amém, irmãos? Aleluia. Quem confia no Senhor não tem medo de nada. Leia comigo lá, Salmos 27, versículo 1 a 3. Diz: o Senhor é a minha luz, é a luz da minha salvação. De quem terei medo? Ou do que terei medo? Porque às vezes a gente recebe uma instrução que parece não ser nada, mas uma direção por dentro para fazermos algo ou para investirmos em algo. E ficamos com o pé atrás. Às vezes Deus dá um comando para mim e para você, para nós fazermos algo, e nós ficamos meio assim. Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas sabe, queridos, se Deus é contigo, se Ele é a tua luz, de quem nós vamos ter medo, irmãos? Ou do quê? Quantos aqui já se acovardou de orar por alguém enfermo, pensando, e se não ser curado? Vou levantar minha mão para você não ficar com vergonha sozinho. Mas e se não acontecer? Ei, irmãos, se Deus falou, o nosso trabalho é confiar nele, que é Ele que vai fazer. Não somos nós, irmãos, é Ele que vai fazer. Eu aprendi, existe um comando. Qual é o comando? Impõe as mãos. O comando é impõe as mãos, o resto é com Ele. Não é mais, não está mais na minha alçada. Eu só fiz o que Ele mandou, o resto é com Ele. Eu nem ouso ficar, orei aqui por cura e fiquei, foi curado? Está doendo? Não é da minha conta é orar e dizer assim, seja curado em nome de Jesus. Fazer o que Deus mandou eu fazer e depois descansar, porque Deus cura. Os que eu orei até hoje não morreram. Glória a Deus. Por causa da minha oração? Não, por causa do papel de Deus, porque Ele faz excelente. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu estou no Salmo 27, versículo 1. Agora versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Está preocupado com a inflação? Fica tranquilo, a inflação vai te prosperar. A gasolina aumentou, fica tranquilo. O diesel aumentou, fica tranquilo. Vai aumentar os fretes. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando os inimigos vêm contra nós, eles é que tropeçam e caem. Porque se o Senhor é conosco, irmãos, do que nós vamos ter medo? Ei, coloca a tua confiança no Senhor e vai dar tudo certo. Ainda que um exército, versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar a guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Diga confiança. Diga de novo, confiança. Isso. Glória a Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor com toda a tua força. Confia no Senhor com a tua alma. Coloca força nisso. Confia no Senhor, vai dar certo. Aleluia.
Quando você confia, irmãos. Você busca, você ora, você corre atrás, mas você confia. Todavia é o Senhor quem faz, não é você. Eu jejuei e porque eu jejuei as coisas estão acontecendo. Jejum, irmãos, é bíblico. Amém? Ore, é bíblico. Busque a Deus, é bíblico. Mas confia que é Deus que está fazendo para você. Amém, irmãos? Na sua infinita graça e misericórdia, Deus está fazendo. Ele está lutando por nós. Ele é quem luta as nossas batalhas. Salmo 35, versículo 1 a 3 também diz: defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno, e levanta-te, e vem, socorre-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. A minha alma dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Não é legal a gente cantar, tudo vai bem com a minha alma? É bom cantarmos aqui. Mas e quando a alma quiser nos oprimir? E quando o pensamento contrário vier? Aí você tem que dizer para a sua alma, o Senhor é a minha salvação. É legal cantarmos aqui, mas de vez em quando a alma ela quer bagunçar um pouquinho as coisas. E eu e você que confiamos no Senhor, devemos aquietar a nossa alma. E dizer, a minha confiança está em Deus. Ele é a minha salvação. Porque é fácil nós cantarmos, é fácil nos alegrarmos aqui, mas a conta chega amanhã, o boleto chega amanhã, a situação chega amanhã. Amanhã talvez chegue uma situação ruim, desagradável, aonde a sua alma vai bagunçar um pouco. E você e eu precisamos nos firmar nessas verdades e confiar inteiramente no Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Para conquistar algumas coisas, nós estamos falando sobre conquista. Amém? Nós estamos falando sobre confiança, sobre conquista e sobre honra. Amém? Você percebe que Davi conquistava porque ele confiava e honrava. Sim ou não? Davi confiava em Deus, Davi conquistava vitórias e Davi honrava a Deus. É um bom exemplo para mim e para você, sim ou não? Aleluia. Deixa eu ver onde eu estou. Para conquistar alguma coisa é necessário buscar alguma coisa, sim ou não? Às vezes eu percebo, irmãos, que nós temos algumas necessidades, mas existe algo que está tomando o povo nos últimos dias, e eu preciso te alertar sobre isso. Existe uma certa soberba no nosso meio. A Bíblia diz, eis o soberbo, a minha alma não tem prazer nele, mas o justo viverá pela... Pastor, como assim soberba? Irmãos, quando nós estamos em um culto como esse, e eu, o pregador, o ministro da noite, ou qualquer pessoa que estiver aqui, dizer assim, tem alguém enfermo no meio de nós? Vou fazer uma pergunta retórica, responda para você mesmo, quantas vezes você já ficou sentado, estando com dor? Porque você pensou, se eu for, vão pensar que eu não tenho fé. Se eu for, vão pensar o que de mim? Irmão, seja humilde para receber. Teve um dia que eu vim aqui, eu estava na posição de pregador, e eu assumi a pregação e disse assim, rapaz, eu estou com dor de cabeça, eu quero que alguém ore por mim. Chamei Caio e Márcio e puseram as mãos sobre mim aqui, põe as mãos sobre mim aqui para a dor de cabeça ir embora. Oraram por mim, a dor de cabeça foi embora, eu preguei, normal, como se nada tivesse acontecido. Mas tem que ter humildade para dizer assim, ei, eu estou com dor de cabeça, eu tenho um corpo, igual o seu. Mas às vezes, eu já vi acontecer, irmãos, de um culto maravilhoso, apelo. Quem está enfermo? Ninguém. Graças a Deus, todo mundo. Vai acabar o culto lá fora, um irmão fala, rapaz, minha cabeça está explodindo. Cara. Quer dizer, vai para casa com a dor de cabeça agora. Você podia ter sido curado no meio do culto, mas você não quis, agora vai com a dor de cabeça.
Então, para conquistarmos algumas coisas, irmãos, é necessário nós buscarmos no Senhor mesmo, pedirmos a Ele mesmo. É necessário nos humilharmos a Ele mesmo, para dizer assim, Senhor, é isso que eu quero. Irmãos, eu tenho alguns testemunhos de oração que eu fiz e teve resultado maravilhoso, simplesmente porque eu disse, Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso de você. Sabe, queridos, em uma situação, nós morávamos na nossa primeira casa, Vanessa e eu, novos. Eu construí uma casa com 18 anos de idade, porque eu queria me casar logo, casei cedo. E eu comecei a construir a casa com 18 anos de idade. Construí a casa lá no fundo, fiz a casa baixa demais, a enchente veio e encheu minha casa. E aí nós nos convertemos ao Senhor e sabe, era a nossa primeira casa, todo mundo ama a primeira casa, né? Eu lembro até hoje da faixa da cozinha. Coisa linda, irmãos. Meu sofá azul. Lindo, lindo, lindo. Da cor das cadeiras que a gente vai comprar para cá. E aí minha casa encheu, nós nos convertemos ao Senhor. A casa enchendo, aí... Primeira notícia de gravidez, minha esposa grávida do nosso primeiro bebê. E eu disse, que maravilha, você pai, numa casa cheia d'água. E eu sei da minha responsabilidade, irmãos. Eu sei que eu sou o homem, eu tenho que buscar. Mas não tinha como buscar. Eu ia buscar como? É fácil conseguir uma casa assim? Eu não tinha o que fazer. Jovem, novo de profissão, ganhando pouco ainda. Eu me lembro que uma vez eu acordei no meio da madrugada, dobrei meu joelho. Eu fiz questão de dobrar meu joelho do lado da fossa que tinha no quintal. Dobrei o joelho porque o quintal estava todo úmido. E orei ao Senhor naquele dia e disse, pai, eu não quero criar meu filho dentro da água. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar uma casa. Eu preciso do Senhor, pai. Eu sei que o Senhor pode me dar uma casa. Irmão, se você precisa de alguma coisa, por que você não pede? Eu sei que o Senhor pode me dar uma casa. Agora, de onde é que vem uma casa no meio da madrugada? Não vem casa. Casa não chega assim. Eu vi Manu gritando, dinheiro vem! Quem viu no grupo Manu gritando, dinheiro vem! Está no verbo ir, quem está lá já viu. Orando ao Senhor, casa, vem, eu preciso de você, casa. Buscando em Deus, irmãos. Por quê? Porque se você tem necessidade de alguma coisa, busque. De repente, uma semana depois, eu estava andando, como Alice no País das Maravilhas, né? Olhei no centro da cidade uma placa, Secretaria de Habitação. Você sabe que tem isso em todas as cidades? Agora irmãos. Eu tenho vergonha de tomar informação até da rua. Se eu estiver perdido, eu tenho vergonha de tomar informação. Isso que é problema de homem, né? Tomar informação. Mulher gosta de tomar informação. Homem não. Eu sei o que estou fazendo, tá? Rodando. Sabe nem pra onde tá indo. Graças a Deus pelo GPS. Salvou nossa vida, hein, irmãos? O GPS salvou nossa vida, hein? Não é não, Mário? O GPS salvou a gente, cara. Não temos que perguntar para ninguém. Mas eu ali, uma inspiração entra. Entrei na Secretaria de Habitação, procurando o secretário de Habitação, como se eu fosse o dono da cidade. Você precisava ver eu entrando. Quem é o secretário de Habitação aqui? Eu quero falar com ele. Rapaz, tem que ter hora marcada para falar com o secretário de Habitação. Mas naquele dia ele estava lá. Quem é? Eu quero falar, José Paulino, está lá em cima. Eu lembro do nome do homem até hoje, faz mais de 20 anos já. Está lá em cima. Aí eu quero falar com ele mesmo. Fui lá, sem hora marcada. Cheguei lá, é você que é o secretário de Habitação? Rapaz, eu preciso muito falar contigo, cara. Só que eu não cheguei lá como quem está pedindo algo. Eu cheguei lá com autoridade. Eu falei assim, tem uns apartamentos lá que o Estado fez e está abandonado. Arrancaram tudo lá do predinho. Alguém já passou por um grupo de predinho assim, tudo abandonado? Falei, em tal lugar, assim, arrancaram tudo. Rapaz, eu estou morando na água com a minha família, vou ter um filho, e não é certo eu morar na água, aqueles apartamentos estão abandonados, não, cara. Olha o jeito de eu falar com o secretário de Habitação. O secretário de Habitação falou, rapaz, aqueles prédios lá, está em justiça, uma questão assim. Então, aquilo aí não pode, agora está fora. Mas, cara, tem um programa aqui que eu quero te apresentar. O programa assim. Aí explicou todo o programa. Tu conhece? Falei, não. Explicou todo o programa. Aí falou, me dá teu CPF aí. Pegou meu CPF. Fez uma ficha para mim na hora. Pegou a minha ficha, pegou um bloco de ficha desse tamanho e disse assim,
Deus não quer que você more na água, não. Eu não falei nada de Deus para esse homem, eu só falei que eu queria uma casa. Ele disse, vou colocar a tua ficha aqui em cima, porque Deus não quer que você more na água. Poucos meses depois, né, filha? Recebemos a ligação. Seu apartamento saiu, você pode ir lá escolher o apartamento. Eu ganhei uma casa praticamente de graça. Porque a mensalidade que pagávamos, praticamente de graça. Nosso primeiro apartamento. Onde Julinha nasceu com o quarto todo rosa, a coisa mais linda, meu irmão. Coisa mais linda, o quarto da Júlia parecia o céu rosa. Mas é o quê? Foi a minha oração, foi eu? Não, foi o Senhor, irmãos. Foi Deus quem fez. Eu jamais, em sã consciência, entraria na Secretaria de Habitação, irmãos. Foi Deus quem fez isso. Por quê? Porque Deus pode fazer. Agora, o que cabe a mim e a você? Pedir a Ele. Cada um de nós tem necessidades específicas, irmãos. Qual é a sua necessidade? Peça a Deus. Tiago nos ensina a respeito de sabedoria, dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Então, se alguém tem falta de casa, faz o quê? Se alguém tem falta de casamento, faz o quê? Ei, pede a Deus, irmãos. Se tem falta de dinheiro, pede a Deus. Se tem falta de estratégia para ganhar dinheiro, pede a Deus. Amém, irmãos? Porque Deus dá a todos. E a boa palavra, sem te julgar, sem te criticar, Deus simplesmente te dá, porque Ele é bom. Amém, queridos? É só pedir, quem quiser comprar. É só pedir, amém, irmãos? Jeremias 29, 13 vai dizer, buscar-me-eis e me achareis. Então, se você buscar ao Senhor, você o encontra. Amém? Quando me buscares de todo o vosso coração. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Diga, pedi. Vamos aprender a pedir, irmãos? Vamos aprender a pedir, irmãos? É pedir para o Pai. Irmãos, eu não sei, quem tem filho aqui? Teu filho tem vergonha de te pedir alguma coisa? Eles nem pedem, eles são os donos. Deixa eu falar para você, no Revival eu ganhei essa garrafa aqui, ó. Eu ganhei de presente dos meninos, honraram o pastor e deram de presente. Nunca chegou na minha mão, hoje eu tive que tomar emprestado da Julinha. Por quê? Porque eles são os donos. Sabe, irmãos, filho tem liberdade com os pais. Ela pegou e falou, nossa, como eu queria essa garrafa, mas não foi ela que ganhou, fui eu. Ela simplesmente se apoderou daquilo que é do pai dela. Entende isso? Hoje ela me emprestou reclamando. Vou ter que devolver no final do culto, viu? Glória a Deus. É só buscar Deus, irmãos. Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, quem pede? Pronto, irmãos, é só pedir ao Senhor. Pastor, mas eu já estou pedindo há tanto tempo. Ei, fica tranquilo, continue pedindo, vai chegar. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Quem aqui já tocou em campainha, a pessoa demorou para te atender, teve que tocar de novo. Bateu na porta, demorou para atender, teve que bater de novo. Uma hora vai abrir, irmãos. Vai dar certo, porque a garantia é do Senhor, amém? Devemos buscar ao Senhor, amém? Devemos ser específicos naquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Precisamos ter, primeiro nós precisamos identificar qual é a nossa necessidade. Identifica qual é a tua necessidade, o que é que você tem buscado em Deus, o que você tem precisado para agora. É sobre a tua saúde, a minha pressão vai e volta. Eu não quero mais ter pressão que vai e volta, eu quero ter minha pressão 12/8. Então eu vou pedir o quê, Senhor? Eu quero uma pressão 12/8. E seja lá qual for a estratégia que Deus dê, irmãos, obedeça também. Porque às vezes Deus vai falar para você, corte o sal. Aí você, mas eu gosto tanto do churrasquinho, né, Mário? Churrasquinho do irmão Mário ali, ó. Mas eu gosto tanto. Irmãos, coma só a carne, tira o sal dela. Não é o sal que sustenta, é a carne. Não é assim? Às vezes Deus vai dar uma estratégia para você fazer de um jeito, faça do jeito que Deus está dando. E você vai ver a resposta de Deus. Se é isso que você quer, busque isso, irmãos. É finanças.
Vou te contar de outra. Assumimos essa igreja aqui no ano de 2020. Olha quanto tempo eu já estou aqui, irmãos. Já está no tempo de eu me aposentar, hein? No ano de 2020, assumimos essa igreja aqui. Vanessa, eu, Ana Lúcia, e vez por outra, Sumayara. Não, Sumayara pegou muito junto conosco também. Nós tínhamos aqui uma reunião de oração todas as manhãs. Nós oramos nessa igreja todas as manhãs, porque nós assumimos a igreja, a pandemia chegou, irmãos, foi um tempo turbulento aquele ano. E nós estávamos orando aqui todas as manhãs, irmãos. E às vezes eu vinha meio assim, a Aninha olhava lá da esquina, a Aninha vinha e falava, bom dia! Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus pela vida da Ana. A Ana veio morar na Praia Grande, irmãos, no tempo oportuno. Porque foi exatamente naquele ano, nós precisávamos desse bom dia dela, esse bom dia dela me dava aquele up de novo. Mas foi um ano em que nós nos dedicamos totalmente ao Senhor. Nós estávamos assumindo essa igreja desacreditada até por vocês e por nós também, fica tranquilo. Não era só vocês que desacreditavam da gente, a gente também desacreditava. Glória a Deus que Deus acreditou. Amém, irmãos? Desacreditados, nós íamos assumir uma igreja. O pastor Renato, maior pastorzão, amamos a vida daquele homem demais. Maior pastorzão, teve que ir embora, a gente teve que assumir essa igreja, um tempo difícil. Aí nós tiramos o ano todo de oração, todas as manhãs nós estávamos aqui, irmãos, ó. Oração, oração, oração. Eu tive que me dedicar muito à igreja. E nisso que eu me dediquei muito à igreja, eu me dediquei pouco aos meus trabalhos seculares, eu me dediquei pouco à família. Irmãos, eu passei por aperto financeiro. Aperto de não ter mesmo para fazer as coisas. Tinha eu de comer, graças a Deus nunca faltou comida não. Mas faltava, às vezes a gente queria fazer algo e não conseguia, queria comprar uma roupa, não conseguia, e o negócio apertado. Um dia eu estava nessa igreja sozinho, irmão, já passado algum tempo, a gente passamos por esse processo, ficamos mais de um ano orando aqui. Passamos por esse processo, certo dia eu estava aqui orando, e eu conversando com o Senhor, eu disse, Senhor, eu não quero mais viver no limite. Eu não quero mais viver no limite, eu quero ter recursos, eu quero poder levar minha família para jantar o dia que eu quiser. Sabe, eu quero ter recurso para não entrar no mercado e ficar preocupado se vai dar. Orando ao Senhor aqui, eu dizendo, Senhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou trabalhando para o Senhor. Eu não quero mais viver no limite. E eu busquei isso no Senhor, irmãos, e a resposta de Deus veio rápida. Né? Deus deu a estratégia para eu dar um pouco mais de atenção ao meu trabalho, porque Ele estava cuidando da igreja, eu estava tão preocupado de cuidar da igreja que eu achava que eu estava cuidando dela sozinho. E Deus disse assim, a igreja é minha, fica tranquilo. Eu não estava tranquilo, Deus disse, a igreja é minha. E por eu não estar tranquilo, aquilo me trouxe peso financeiro, aquilo me trouxe peso emocional. Eu fui diagnosticado com ansiedade. Eu nunca tive ansiedade na vida, irmãos. Na verdade, nunca tive doença nenhuma na vida. Mas eu fui diagnosticado com ansiedade, meu corpo quase vai a pique. Pensando, não, eu tenho que segurar essa igreja aí, né? Oh, meu Deus do céu, achando que era eu. Quase morri por falhar nesse aspecto. Você não soube, irmãos, mas eu quase tinha dia que eu vim aqui pregar morrendo. Você não sabia que estava morrendo. Mas eu estava. Até que, orando ao Senhor, Deus, estratégia. Confia a igreja a mim. E cuida um pouco dos seus negócios. Comecei a cuidar dos negócios. Graças a Deus, irmãos, hoje, se eu quiser jantar com a minha esposa no restaurante mais caro da cidade, a gente janta. Eu creio nisso, irmão. Creio nessa palavra. Vai melhorar ainda mais. Porque eu vou almoçar no restaurante mais caro da cidade, mas não vou chegar de palho lá, não. Já pensou? Restaurante mais caro da cidade. Eu tô no palhozinho. Não dá, não. Vai melhorar, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai melhorar. Mas sabe, irmãos, se você ora ao Senhor na tua necessidade, Deus vai atender a tua necessidade, queridos. Deus atende a tua necessidade, ora ao Senhor e diga, Senhor, a minha necessidade é essa aqui, e Deus vai atender você na sua necessidade. É interessante, irmãos, tem alguns textos na Bíblia, eu quero compartilhar com você alguns exemplos disso, porque Jesus tem senso de humor, você sabe, né? Tem que ter senso de humor para perguntar para um cego o que ele quer. Não tem que ter senso de humor? O cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que tu quer que eu te faça? É brincadeira isso, né? Tem que ter senso de humor. Mas alguns exemplos em que Jesus sabe o que o cara quer, mas ele quer ouvir. Você entende?
Exemplo número 1, o leproso, vamos lá. Capítulo 8 de Mateus, versículo 1 a 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Jesus poderia ter se antecipado àquele leproso. Mas o leproso foi lá, no meio da multidão. Quantos de nós, irmãos, está no meio da multidão? Vou chamar a gente aqui, tudo de multidão, tá bom? Somos aqui uma multidão. Mas Jesus quer alcançar você na tua necessidade. Jesus quer te alcançar na tua necessidade, irmãos. Porque uns recebem e outros não recebem. Será que só existia aquele leproso naquela época? Não foi o próprio Senhor que disse? Não era só uma viúva no tempo de Elias. Não tinha só um leproso no tempo de Naamã. Sabe, queridos, nos tempos de Jesus não era só esse leproso. Quantos de nós com necessidades específicas, mas porque não buscou? Entenda, irmãos, se você vier a um culto só por vir, irmãos, é só religiosidade. Mas se você vem crendo que as coisas vão acontecer, irmãos, vão acontecer. Se você não crê, você vai continuar lutando nas suas forças. Mas se você crê, as coisas vão acontecer em seu favor. Amém. Irmãos, me dói, eu vou falar, me dói receber uma mensagem. Pastor, eu não vou na igreja hoje porque eu estou gripado, estou doente, estou ruim. Me dói ouvir isso. Sabe, porque nós pregamos a um Deus que cura, queridos. Eu falo isso, você vai parar de me ligar quando for assim, né? Nunca mais vai falar comigo. Quando acontecer contigo, você nem vou mandar mensagem para o pastor, que eu já sei que ele não gosta. Nem mando mais mensagem, só não vou no culto, não vou falar mais nada. Mas o desejo do meu coração é te ensinar, irmãos. Nós pregamos ao Deus que cura. Está doente, você quer ficar em casa doente ou quer ser curado? Você decide, quer ficar em casa doente ou quer ser curado? Não, eu quero ser curado, então venha. Outro dia vi Michele aqui, sentado nesse banco aqui, tossindo, irmãos, quase jogando o pulmão para fora. Tossindo. Vanessa, não sei se estava insensível ou se o Espírito falou muito alto no ouvido dela, que ela disse: Michele, vem cantar. O grupo de louvor pode subir. Irmãos, a mulher estava tossindo o pulmão aqui. E a Vanessa, o grupo de louvor pode subir. A Michele sobe, meu Deus do céu. A unção pega, nem uma tosse lá em cima. Alguém participou disso ou foi só eu que vi? Você viu também? Depois eu falei: Vanessa, rapaz, a Michele estava tossindo, você chamou a menina para cantar. Dava para terminar o culto sem o grupo de louvor subir, mas naquele dia ela disse: o grupo de louvor sobe. Rapaz, eu falei: não é possível. Mas veio tossindo, irmãos. Foi curado, sabe aonde? Ali em cima. Enquanto ela cantava, meu coração se enchia de alegria, dizendo: ela está sendo curada. Ela está sendo curada. Pessoas estão pegando bronquite lá fora, pneumonia lá fora. Ela veio tossindo, quase jogando pulmão fora. Mas aí foi cantar lá em cima. Cheia de fôlego, irmãos, como se nada tivesse acontecendo, sendo curada ali em cima. Isso é um testemunho que se deve dar, queridos. Porque de fato é curado mesmo. Esses dias, eu não sei se foi terça ou foi quinta, eu estava aqui trabalhando, a gente estava trabalhando bastante essa semana aqui. E aí eu conversando com a minha sogra, ela chegou mais cedo, a gente estava tomando um café ali, batendo papo, eu falei: rapaz, eu estou cansado ao quadrado, sabe, cansado, vezes cansado? Eu estava quebrado, meu corpo moído, eu falei: rapaz, eu estou só pela misericórdia. Ela falou: mas não tem ninguém que prega, acho que foi na quinta, a Michele estava pregando. Mas não tem ninguém que prega, você não pode ficar em casa e descansar? Eu falei: claro que eu posso. Só que eu entendo que eu preciso disso. E eu disse: eu não venho na igreja porque eu tenho que pregar, irmãos. Eu venho porque eu preciso. Eu venho porque disso depende a saúde dos meus filhos, disso depende a minha própria saúde, disso depende a minha vida, irmãos. Eu preciso estar aqui, não é porque eu vou pregar, não.
Pelo contrário, prefiro ver Michele pregando. Prefiro ver Caio, Márcio pregando. Vanessa, como eu gosto de ver Vanessa pregando. Ana Lúcia, meu Deus do céu. Eu sentado aqui, vendo o Luiz pregar para mim. Eita, coisa boa. Silvana dirigindo a oração. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu preciso estar aqui. Cansado, não cansado. Mas eu chego cansado e saio sem cansaço. Glória a Deus. Eu chego com dor e saio sem dor. Porque é assim que Deus faz. Amém, irmãos? Aleluia. Vou voltar para o contexto da história. Peça a Deus e Ele cura você. Amém? Peça a Deus e Ele abençoa você. Amém, irmãos? O outro exemplo foi o centurião que pediu a cura do seu servo. Mateus capítulo 8, versículos 5 e 7. 5 a 7. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse para ele: eu irei curá-lo. Eu não vou entrar no contexto da história, que nós estamos falando sobre submissão e autoridade nesse contexto, mas eu estou falando de alguém que foi buscar. E Jesus prontamente disse: eu irei curá-lo. Se aquele centurião não tivesse ido buscar e pedir ao Senhor, aquele servo estava doente até hoje. Mas porque ele foi buscar, Jesus se prontificou e disse: eu irei curá-lo. Amém, irmãos? Outro exemplo é o cego que eu falei para você. Amém? Os cegos. Capítulo 20 de Mateus, versículo 29 a 32. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os reprimia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais. Às vezes, você vai pedir algo ao Senhor e situações vão vir para tentar desmotivar você. Imagina, irmãos, 2 cegos que gritam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Aí vem toda a multidão e abafa eles, dizendo assim: olha, cala a boca. Nas minhas palavras: ei, fique quieto aí. Tentando abafar, irmãos, ao pedido. Muitas vezes situações vão vir para tentar abafar seu pedido. Situações como: já passou o meu tempo, não dá mais. Eu me lembro da vida desse homem aqui fazendo faculdade de Direito, com 60 anos, é isso mesmo? Começou com 53 e acabou com 58. Com 58 anos estava se formando. Às vezes a gente pensa que o nosso tempo já passou, irmãos. Ei, Deus vai dar direções, pede estratégia a Deus e não deixe as situações te abafar. Eu não vou perguntar para ele quantas pessoas falou assim: para quê? Quantas pessoas tentaram desmotivar? Fala assim: rapaz, já passou o teu tempo, vai cuidar de outras áreas. E ele disse: não, eu vou fazer porque eu quero alcançar. E fez, irmãos. Então clame ao Senhor, peça ao Senhor, não desanime, não deixe a situação dizer que não vai dar certo, porque só pode dar certo, porque quem busca, encontra, quem bate, se abre, quem pede, recebe. Amém, irmãos? Eles gritaram em voz mais alta ainda, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí Jesus fala aquilo para eles, né? O que vocês querem? Vamos lá. Mas a multidão reprimia, pedindo para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Versículo 32, quando Jesus chamou-os, perguntou: o que quereis que eu vos faça? Jesus quer ouvir de você o que você está querendo. O que você está buscando em Deus? Jesus está querendo ouvir da tua boca, irmãos. O que você quer? Deixa eu dizer algo para você, não busque o Senhor a respeito dos teus dias futuros. Busque ao Senhor para você não errar um passo. Porque se você erra um passo é muito complicado para recalcular a rota. Mação, o GPS às vezes manda a gente para um lugar errado, aí vai recalcular a rota.
rua de terra, esburacada, né? Lugar perigoso. É ruim você ter que recalcular a rota, irmãos. Busque ao Senhor, peça ao Senhor estratégia, direção, para você não errar. Mas busque ao Senhor na sua necessidade, se rasgue diante dEle. Aleluia, peça para o Senhor, o que você quer que mude na sua vida, irmãos? Alguém aqui está querendo mudança ou está tudo bem? O que você quer que mude na sua vida, irmãos? Peça a Deus. Amém. E por fim, nós não podemos esquecer de render a Ele a devida honra. Amém, irmãos? Eu vou fechar com isso. Quando eu falo vou fechar com isso, eu ainda tenho 4 textos para a gente ler, mas eu vou fechar com isso. Aleluia. Filipenses no capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Deus é bom. Filipenses 4, 6. Diga, confiar em Deus. Conquistar coisas. E honrar a Deus. Aleluia. Filipenses 4, 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Conselho que Deus dá para a gente, não ande ansioso. Amém, irmãos? Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Legal, não é para a gente andar ansioso. Ansiedade não faz bem, eu provei na pele. Ansiedade mata. Então não ande ansioso de coisa alguma. Não fique preocupado com coisa alguma. Mas em tudo deve ser conhecida diante de Deus as suas petições. Peça a Deus, irmãos. Peça a Deus, irmãos. Deus pode te ajudar na tua necessidade. Ele está cuidadoso especificamente com você. Deus quer trabalhar, irmãos, na origem da tua necessidade. Peça a Deus, não tenha vergonha não. Amém, irmãos? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E fecha dizendo, com ação de graças. Peça ao Senhor, suplique a Ele, mas renda a Ele as devidas graças. Amém, irmãos? Um outro problema da sociedade moderna é que está faltando gratidão em nós. Nós precisamos ser gratos, irmãos. Quem aqui lembra da pessoa que ganhou você para Jesus? Levanta a mãozinha assim. Quem tem contato com essa pessoa até hoje? Quem de vez em quando fala para essa pessoa, louva a Deus pela tua vida? Ação de graça. Não, tudo bem. Você tá perdoado. O seu primeiro pastor, irmãos, que teve paciência com você na sua pequenez, na pequenez da tua fé. Rapaz, como meu pastor teve paciência comigo, irmãos. Toda vez que eu lembro das presepadas que eu fazia com ele, rapaz, eu fico com vergonha sozinho. Meu pastor tinha uma paciência comigo, irmãos, me tratava, sabe quando tem paciência com o bebê mesmo, o bebê está fazendo asneira, você pega o bebê e fala, tá tudo bem. Rapaz, nós devemos ser gratos a Deus por essas pessoas, nós devemos ser gratos às pessoas. Pessoas estão trabalhando para nós todos os dias. Sabe, esse ministério de música trabalha para você. Todos os dias eles estão fazendo, todos os dias a mídia está trabalhando para você, a sonoplastia está trabalhando para você. Pessoas estão te cercando, irmãos, trabalhando em teu favor todos os dias. Quem é aqui da caixinha do lixeiro? Opa! Eles cobram, né? Eles passam gritando na tua porta, ó, caixinha do lixeiro! Os caras limpam as ruas todos os dias. Eu lembro de um tempo que teve uma greve em São Vicente. Greve dos lixeiros. Estava em São Vicente essa época, não? Quem lembra dessa época em São Vicente? Houve a greve dos lixeiros em São Vicente. Irmãos, uma semana. Você precisa ver como ficou a cidade. Quem viu, pode dizer isso comigo. Cara, que cidade horrível que ficou uma semana a greve dos lixeiros.
Tinha montões de lixo nas ruas, assim, ó. Você andava nas ruas, tinha morrinho de lixo, assim, ó. Uma semana os caras ficaram de greve. E você não conseguia transitar por conta do lixo. A cidade se tornou um lixão. E foi só uma semana. Rapaz, como a gente deve ser grato a essas pessoas? Não, joga o papel no chão mesmo, porque ele ganha para isso. Pelo amor de Deus, não faz isso aí não, irmãos. Pega o papel de bala, coloque no bolso, leve para sua casa, coloque no saquinho direitinho e coloque na lixeira, que é o nosso papel de cidadão. Mas seja grato a Deus, irmão, seja grato às pessoas. Carregue gratidão com você. Porque quando você faz isso, você honra a Deus. E sobretudo, eu estou falando de ser grato a pessoas. Sobretudo, irmãos, seja grato a Deus. Dá uma respirada bem forte. Isso, Deus que te deu isso aí, queridos. Deus que te deu isso aí. Às vezes a gente só dá valor quando vê alguém entubado, né? Mas Deus te deu isso aí, cara. Enquanto você está sentado aí, o sangue está correndo na sua veia, seu coração está pulsando, está tudo funcionando bem. É Deus que está sustentando tudo isso. Seja grato a Deus, irmãos. É uma passagem bíblica, agora eu vou fechar com essa. Lucas 17, versículo 12. Diz assim, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Digam 10. Olha só, irmãos, numa matemática simples, como é que funcionam as coisas. Que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Por que de longe? Porque eles estavam cumprindo a lei, tá bom? Porque a lei dizia que o leproso não podia tocar em ninguém. Então eles estavam obedecendo a lei. De longe eles gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles caminho afora, foram purificados. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10? Olha que matemática interessante, irmãos. No meio de 10 curados, um só voltou para dar glória a Deus. Um só voltou para agradecer a Deus. Aonde você se encaixa nessa equação, irmãos? Você está entre os 9 ou você é esse um que honra e dá glória a Deus pelos seus feitos na tua vida? Amém, irmãos? Se coloque no lugar desse um. Se até hoje você não fez isso, irmãos, seja grato a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você tem, por aquilo que Deus tem feito na tua vida, pela tua vida, porque ela depende de Deus, irmãos, de vida em nós. Amém, irmãos? Como eu disse, às vezes nós estamos tão focados naquilo que nós não estamos vendo, que nós não conseguimos perceber aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, nesse exato momento. Aleluia. O salmista tinha um coração tão adorador, que ele dizia: Senhor, quando eu vejo os céus, quando eu vejo as estrelas, quando eu vejo essas coisas, eu fico me perguntando: que é o homem? Quando eu vejo as obras das tuas mãos, que é o homem que dele te lembres? Ou, em outras palavras, quem sou eu? Quem somos nós? O Senhor é grandioso demais. São muitas maravilhas suas. Irmãos, para um pouquinho de vez em quando. Uma manhã de domingo, se você trabalha muito, uma manhã de domingo, vá com os pés descalços até a areia do mar, pise lá, olhe para o horizonte e você vai ver a grandeza de Deus, queridos. Você vai olhar tudo aquilo e vai falar: o Senhor é grande demais. Tudo isso Ele fez, tudo isso Ele sustenta pela sua palavra, pela palavra do seu poder. Ele tem os mares nas palmas das suas mãos. O Senhor é grande demais, irmãos. A Ele toda honra, a Ele toda glória, irmãos. Eu e você precisamos aprender a fazer isso.
buscar a Deus nas nossas necessidades, confiar nele, buscar ele, conquistar as coisas nele, mas voltar a ele para dizer: tudo isso é seu, tudo isso te pertence, tudo isso vem de você. Amém, irmãos? Sobretudo, nós devemos reconhecer a Deus em tudo que somos, em tudo que temos e em tudo que temos conquistado. Amém, queridos? Deus quer te dar muito mais. Deus quer te dar muito mais. Tão somente Ele quer de você um coração grato. Quando a Bíblia diz que Deus nos criou para louvor da sua glória, é porque Ele fez tantos benefícios para nós, irmãos. Tanta coisa boa para nós, que o nosso coração voltado a Ele já é para a glória dEle. Amém, queridos? Glorifique a Deus todos os dias pelo que você tem. Pare de reclamar do que não tem. Amém, irmãos? Murmuração não agrada a Deus. Pare de reclamar do que não tem. Busque a Deus na sua necessidade. Se você não tem e deseja ter, pede para Ele. Ele é seu Pai, Ele vai te dar. Mas pare de murmurar, pare de reclamar. Pare de reclamar do seu casamento. Você tem um casamento. Glória a Deus pelo seu casamento. Glória a Deus pela sua família. Glória a Deus pela sua casa, irmãos. Pare de reclamar dos seus negócios, você tem um negócio. Pare de reclamar do seu salário, que é pouco, você tem um salário. Aprenda a glorificar a Deus, aprenda a exaltar ao Senhor, irmãos. Aprenda a ter um coração grato pelo que você tem. E você vai ver que Deus vai abençoar aquilo que você tem, simplesmente pelo fato de você ter um coração grato e voltado a Ele. Amém, queridos? Fica de pé, nós vamos orar juntos.